Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Você está ouvindo a Rádio Noroeste. Olha, vamos continuar conversando sobre um assunto que eu já falei mais de uma vez, né? Que é a necessidade da reforma tributária aqui no Brasil, né? E que leve que os ricos paguem impostos, né? Então, há um pronunciamento do deputado Mauro Benevides, que é do PDT do Ceará, ele é economista, foi secretário de Fazenda do Ceará e é professor, né? Tanto que ele gosta mais de se apresentar como professor. E ele fez um pronunciamento muito importante na Câmara, né, Federal, e então eu achei interessante a gente ouvir, porque é um deputado federal que está fazendo análise, né? E que é um economista também, né? Então, e ele participou de algumas partes da proposta de reforma tributária do governo. Então vamos ouvir o deputado Mauro Benevides. Primeiro porque os 5% mais ricos do Brasil, eles têm um montante de renda igual a de 95% da população brasileira. Só isso aí já dá a dimensão do que significa esse processo de concentração de riqueza, né, que nós estamos vivendo aqui no país. Vou repetir para todo mundo ter aí nos seus raciocínios: 5% mais ricos tem renda igual a de 95%, somando a renda deles e a renda dos 95% são iguais. Isso já demonstra por si só essa questão iníqua, né, que representa a distribuição. Aliás, dos 178 países que o Banco Mundial levanta o coeficiente de Gini é aquele que mede desigualdade de renda entre as pessoas. O Brasil, de baixo para cima ali, é o 7º, ou seja, 170º em desigualdade, para caracterizar, por isso a minha veemência e por isso que eu disse o privilégio de ter recebido esse convite para poder estar aqui com todos vocês. Não só na renda da pessoa física, mas também da pessoa jurídica. Aliás, deixa eu só dar um dado. Enquanto a gente paga 27,5 para salários aí acima de R$5.000, quem ganha de 150 milhões a 350 milhões tem uma renda média de 1,87% de imposto de renda. 1,87%. E quem ganha de 750 a R$1 bilhão, 1,49%. Parece que está zombando, né, da nossa cara, que está do trabalhador, que está ali na sua luta. Boa parte desse rendimento, e eu vou dar um outro dado aqui para vocês, do 1% mais rico, tá? Do 1% mais rico do país, 58% dessa renda do 1% mais ricos, sabe de onde é a origem desses recursos? Lucros e dividendos. Você tem pessoas do Brasil que recebem 1 bilhão de dividendos, recebe 500 milhões de dividendos, e não é à toa que desde 96 que é a cobrança de dividendos, que o Brasil cobrava imposto de renda sobre dividendos. Isso foi retirado lá atrás, em 95, se eu não me engano foi 96, 95, nosso presidente aqui do nosso sindicato, da Receita Federal. Aliás, só fazer aqui um parênteses, Boulos, eu tenho trabalhado com a Receita, já tivemos com a ministra Esté, tivemos com o ministro Haddad, para ver se essa solução definitiva, né, ela sai. Portanto, esse é um dado: 58% da renda desse pessoal é dividendos, lucros e dividendos. Só para vocês terem uma ideia, e aliás só o Brasil, a Estônia e a Letônia são os únicos países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendos. Isso também a gente precisa divulgar para o povo brasileiro, porque são dados muito fechados, que não são, inclusive, disseminados na imprensa brasileira, e eu estou aproveitando esse momento para falar um pouquinho mais, para poder, portanto, dizer a razão por que esse momento se reveste, em função, inclusive, do PL 1087. Aliás, eu tive privilégio nesta casa, e agradeço aos meus pares. Aliás, aprendo muito com meus colegas, aprendo muito com Boulos, enfim, mas eu fiz parte de quem escreveu a emenda constitucional 132, que é a emenda da reforma tributária. Para quem não me conhece, eu sou o professor Mauro Benevides Filho, fui secretário da Fazenda 12 anos, por isso que esse tema da desigualdade, do tributo, ele mexe muito aqui com as minhas atribuições. É por isso que eu fiz questão também de compartilhar aqui com todos vocês. Esse PL 1087, ele não trata somente da isenção
do imposto de renda até 5 mil. Ele também trata da diminuição do imposto de renda de quem ganha até 7 mil. É porque nem isso o nosso governo sabe divulgar direito. Então, repetindo, isenção até 5 mil e diminuição do imposto de renda do que se paga hoje para quem ganha até 7 mil. Isso aí nós estamos atingindo 14 milhões de brasileiros e brasileiras estão sendo beneficiadas por esse projeto que nesse momento esta casa, obviamente, enviado do Poder Executivo, do presidente Lula, para que essa casa possa, portanto, encontrar uma solução. Pela lei de responsabilidade fiscal, qualquer renúncia de receita obrigatoriamente tem que ter uma compensação de receita. E aí o projeto propõe uma taxação do imposto de renda para os mais ricos, inclusive inserindo nessa receita imposto de renda sobre dividendos. E isso está causando uma celeuma assim absurda. E é porque, lá vai a minha crítica aqui ao projeto, engraçado, quem ganha 10 mil reais paga 27,5. Mas esse projeto, para recompor esses 25 bilhões que vão ser diminuídos na receita, nós vamos cobrar, sabe quanto? 10%. E aí, mesmo sendo 10%, tá uma maior confusão aqui na casa, se essa, na realidade, é a melhor maneira de você reestruturar, recompor, arrecadar esses 25 bilhões que o governo federal vai abrir mão com essa isenção dos 5 mil e a diminuição dos 7 mil. Estou fazendo ênfase no 7 mil também, viu, gente? E isso está dando muita confusão aqui. Por que isso? Até porque, primeiro, tem muito advogado que diz que taxar dividendos é bitributação. Isso é outra falácia que está em alguns, não são todos, tá? Alguns advogados da área tributária dizem que isso é bitributação porque ele já taxou isso na imposto de renda da pessoa jurídica. Mas vejam só, eu sou uma empresa, apurei meu lucro, paguei meu imposto de renda, vamos supor que sobrou para mim R$1.000, pastor Henrique, R$1.000. Se eu for distribuir para os meus acionistas esse R$1.000, aí a pessoa física que vai receber esse dinheiro é que vai pagar o imposto de renda. Se a empresa não distribuir e ficar com esses R$1.000 para investir, aí tá certo. Aí ela já pagou o imposto de renda e não pagará mais imposto de renda. Não tem mais imposto. Portanto, essa conversa fiada, essa conversa não muito estruturada tecnicamente, desculpe, presidente, não muito estruturada, ela precisa também ser melhor qualificada para o povo brasileiro, para poder a gente rebater com mais profundidade esses pontos que estão sendo demandados. Já estou terminando, tá? Pode ficar tranquilo. Mas enfim, o ponto final ainda é o seguinte: na pessoa jurídica, ou seja, é importante que vocês tenham esse dado, a alíquota média, porque todo mundo enche a boca e diz assim, não, a minha carga no Brasil é 34%. Vocês somam o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e tal, soma lá, dá 34%. Não existe essa alíquota, o que nós chamamos de alíquota efetiva, ou seja, aquilo que a empresa paga efetivamente ao fisco. Não existe. Não existe. A alíquota média para empresas que trabalham no lucro real é 16,5%. Esse 34% não existe. É falacioso. É a alíquota nominal, o que está na lei, mas em função dos dispositivos de abatimento, disso e daquilo, da maneira como apropriar essa receita, essa alíquota média é de 16,5%. Esse era mais um dado para vocês verem como esse pessoal mais rico, eles têm um poder realmente de colocar na imprensa brasileira a reverberação, né, de tudo isso. E por fim, agora eu vou terminar mesmo, viu, presidente Bolo? Essa desigualdade, ela vem também, e apesar de a gente ter feito algumas correções na reforma tributária, lá nós inserimos o IPVA, que hoje IPVA é só para carro, moto, mas ele não tem incidência de barco, de avião, de helicóptero, não existe essa incidência. Nós fizemos essa previsão, está corrigido na emenda constitucional 132, nós vamos regulamentar agora, nesse exato momento, aqui na Câmara dos Deputados. A gente fez uma correção também sobre a progressividade do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões, né, de intervivos das prefeituras do nosso país. Nós fizemos uma correção para exigir a progressividade tanto nela como também no ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa, Morte e Doação, que também terá que ser obrigatoriamente
ter alíquotas progressivas para pelo menos começar a minimizar essas desigualdades que, poxa, eu nunca vi um tema tão palpitante, viu? Sobre essa questão, e agora eu vou terminar. Essa desigualdade só será diminuída também com todos os esforços, né, que nós possamos contribuir para isso, mas tem um que esse está difícil da gente alterar. Porque quando você olha a dívida pública brasileira, ela aumentou R$1 trilhão em 2024. Poxa, R$1 trilhão, o Brasil está perdido, está gastando demais. O que é que o mercado financeiro diz? Que o Brasil, que o governo federal é perdulário, que está gastando demais, que isso é um absurdo, que o Congresso Nacional não faz nada. Pois bem, eu pedi meus alunos para fazerem a decomposição. Poxa, R$1 trilhão, isso é muita grana. Quem é que contribuiu para a dívida pública brasileira aumentar R$1 trilhão, 986 bilhões de reais? Estou logo arredondando para impactar, né? 986 ainda está em 900, então é R$1 trilhão para aumentar R$1 trilhão de reais. Pois bem, 40 bilhões teve o impacto da variação cambial. O déficit primário, que é o conceito de primário, são todas as despesas que não inclui as despesas financeiras, nem juros, nem amortização, nem rolagem da dívida. Despesa primária é o dia a dia, que é que o mercado só fala nela. Pessoal, previdência, saúde, educação, essas coisas todas. Então, o déficit primário do governo federal foi da ordem de 11 bilhões de reais. 11 bilhões, mas deputado Mauro Benevides Filho, e como é que pode ser um trilhão? Pois bem, de juros da dívida pública brasileira, foram 952 bilhões de reais para rentistas devidamente caracterizados, que já não querem mais aplicar seus recursos na atividade real da economia, ou seja, no processo produtivo da economia, mas viver desses rendimentos. 952, gente. O Brasil está perdendo, assim, a noção. Nunca vai existir um resultado primário capaz de pagar esse volume de juros. É impossível, tecnicamente, macroeconomicamente falando. Isso precisa ser chamado a atenção, até porque o Banco Central ainda se arvora de uma dependência, uma lei, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, e tem um artigo lá que, vocês sabiam disso, que proíbem o Congresso Nacional de pedir informação ao Banco Central. O Congresso Nacional está proibido de pedir informação ao Banco Central. Eu acabo de apresentar uma emenda constitucional, todos que aqui estão já assinaram, aliás, já consegui as 171 assinaturas para fazer essa emenda constitucional. Eu vou devolver, né, o poder. Já pensou onde é que nós estamos? Devolver o poder do Congresso Nacional, até porque eu tenho interesse em ver algumas informações, alguns modelos econométricos que o Banco Central roda. Nós vamos devolver esse poder, porque se a gente não mexer nessa receita financeira, além dessas todas que são também relevantes, eu acho que esse processo distributivo, nós vamos levar mais algum tempo para poder fazer essas todas correções. Rádio Noroeste, a comunitária de Goiânia. Vamos terminar com a música chamada Xibum Bombom, que é de uma banda da década de 90, e a banda chamava As Meninas, só mulheres, né? E elas fizeram essa música que fala da desigualdade, de uma maneira simples e direta. E eu achei interessante, né? Porque são mulheres falando sobre a desigualdade de uma forma bem simples, bem direta. É quase que uma síntese musical, assim, simples, né? Do que ele falou.